Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, vamos orar ao Senhor, aleluia. Pai querido, nós queremos te render graças. Nós confiamos na tua palavra, nós confiamos no teu Santo Espírito alcançando as nossas vidas nessa noite. Obrigado, Senhor, por essa quinta-feira que o Senhor escolheu para alcançar a nossa vida por meio de uma palavra acerca do fim dos tempos. Obrigado pelo teu Espírito alcançando-nos no nome santo de Jesus. Eu sou grato ao Senhor por esse lugar, por tudo que o Senhor tem feito aqui, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, vocês podem sentar, louvado seja o nome do nosso Deus, amém. Eu quero, desde já, demonstrar minha gratidão ao nobre pastor Guilherme, que estará em breve também, final do mês, pregando lá na nossa igreja em Paulista também. Vai ser uma grande bênção, Paulista Centro, né? E vai ser poder de Deus, amém? Também quero agradecer mesmo pelo Senhor ter cedido o seu púlpito mais uma vez para estar aqui, esse vaso magro que vos fala, pregando a palavra do Senhor no tema escatologia, amém? Nós estamos falando com alguns pastores amigos, né, para que, se eles permitem a gente fazer algumas aulas demonstrativas ou quintas demonstrativas, né, cultos que trazem um gostinho, quero rema, né, porque nós temos a unidade da escola, o Centro de Treinamento Bíblico Rema, daqui de Paulista, nós temos também lá no centro, né, Paulista Centro, e se você tiver dúvida acerca disso e desejar fazer sua inscrição para estudar no Rema, lá atrás nós temos uma moça de vermelho chamada Jeane, ela é a vice-diretora do Rema, ela está fazendo assim, ó, com o braço, então você pode falar com ela, que ela vai trazer mais esclarecimentos para vocês, amém? Uma coisa é certa, a palavra revelada, a palavra de Deus que nós estudamos no Rema, transforma as nossas vidas, amém? O Rema é uma escola da palavra e do Espírito que tem o poder de transformar as nossas vidas. Casamentos são transformados, vidas são restauradas, finanças são transformadas, irmãos, chamados são despertados para cumprir o novo de Deus, o propósito do Senhor. E eu sei porque sei que Deus nos chamou para isso, amém? E vamos avançar seguindo Jesus em nome dele, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, irmãos, eu tenho uma missão de falar para você em 45 minutos aproximadamente, eu tenho uma missão de falar sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, do fim dos tempos. Para que você fique emocionado, aleluia, em 2022 eu fui para a Inglaterra e eu gravei juntamente com 3 pastores amigos meus, 73 horas de escatologia na veia. E ainda não esgotou o assunto. Então, só a minha contribuição foi 30 horas. Foram 30 horas, fora os outros professores. Então, não tem como a gente esgotar o conteúdo, porque estudar sobre o fim dos tempos, nós temos profecia de Gênesis a Apocalipse. Diga comigo, profecia está de Gênesis a Apocalipse. Diga assim, a Bíblia é um livro de profecia. Deixa eu só lembrar você. A Bíblia, ela em Gênesis, nos primeiros capítulos, capítulo 2, capítulo 3, já temos as 2 primeiras profecias da Bíblia. Estão pensando, né? A primeira é uma profecia condicional. Está lá em Gênesis 2,16. Deus disse, de toda árvore do jardim poderás comer livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim dela vocês não podem comer, porque no dia que comerem, certamente vocês irão morrer. Isso é uma profecia condicional. Se comer, morrem. É assim? E a segunda profecia da Bíblia encontra-se em Gênesis 3,15, que é prometido que viria o descendente da mulher para pisar na cabeça da serpente. Amém? O descendente, a semente da mulher, né, pisará na cabeça da serpente, aleluia. E a Bíblia fecha com profecia, porque Apocalipse capítulo 22, verso 12, diz, eis que cedo venho, e comigo eu trago o galardão, a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Amém?
Então, note que a Bíblia é um livro de profecia. Então, nós temos profecias que envolvem a primeira vinda de Cristo e profecias que envolvem a segunda vinda de Cristo e os eventos que se seguem. Amém? Então, só para vocês terem uma ideia, estudar escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, é também estudar a obra da redenção. Uma vez, pastor, eu estava em Maceió, fazendo um seminário de escatologia. E nos primeiros momentos, eu abri para perguntas, e uma senhora me perguntou, e ela disse assim, ela falou assim, olha, o meu desinteresse por escatologia é porque é algo muito do futuro, não está ligado à cruz, não está ligado a uma vivência prática. Aí eu falei para ela, eu acredito que a senhora não experimentou a verdadeira escatologia. E ela disse, por quê? Eu disse, porque Jesus só foi para a cruz para dar cumprimento a profecias. A cruz é escatológica. Jesus foi para a cruz para dar cumprimento a profecias. Diversas profecias se cumpriram na própria cruz. Deus meu, por que me desamparastes? Perfuraram o meu lado, nenhum dos meus ossos foram quebrados. Rasgaram as minhas vestes, repartiram as minhas vestes. São todas essas profecias que eu estou citando que se cumprem na cruz. Amém? Então, quando Jesus ele é abandonado pelo próprio Pai por causa das nossas transgressões, conforme a Bíblia diz no Salmo 22, ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Então, nenhum dos seus ossos seriam quebrados, um dos seus amigos iria lhe trair. Todas essas são profecias que estão nos Salmos também, mas que apontam para um cumprimento na cruz. Amém, gente? Então, diga comigo, precisa de escatologia na mensagem da cruz. Diga, mas também é necessário cruz na mensagem do fim dos tempos. Olha que fantástico isso aqui eu vou dizer para você nessa introdução aqui que eu estou fazendo. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus é o cordeiro que foi morto e que ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Só para você entender isso que eu estou dizendo aqui. No fim dos tempos, vai ter 3 sessões de juízos, cada um contendo 7. Por exemplo, primeira sessão, 7 selos. Segunda sessão, 7 trombetas. Terceira sessão, 7 taças da ira de Deus. Então, são 3 blocos, cada um contendo 7 juízos. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 5, que Jesus é o cordeiro que morreu para se tornar, então, digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Isso quer dizer que o desencadeamento dos eventos futuros só são possíveis por causa da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Já deu para você deixar aquele coração assim afogueado para entender que estudar sobre o fim dos tempos não é nada teórico, que não tem uma prática em si, pelo contrário. Aquele que estuda sobre o fim dos tempos vai ser apaixonado por Jesus e vai pregar Jesus urgentemente porque ele está voltando. Amém? Então, nessa breve introdução, eu quero falar com os irmãos sobre um dos temas da escatologia bíblica, que é a ressurreição dos mortos. Aleluia, diga ressurreição dos mortos. Aleluia, glória a Deus, ressurreição dos mortos. Meus irmãos, a palavra de Deus ela nos garante que haverá ressurreição tanto de justo como de injustos. A de justo, a ressurreição dos justos não acontece junto com a dos injustos, porém, tanto o justo como o injusto, eles irão ressuscitar. Amém? Então, nós veremos isso um pouquinho hoje. Eu quero compartilhar com os irmãos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero passar aqui para os irmãos é o conceito, 3 conceitos a Bíblia tem, basicamente, 3 conceitos para a palavra ressurreição. Amém? Diga, primeiro conceito. Então, o primeiro sentido, irmãos, ou conceito da palavra ressurreição, ela está associada a um conceito espiritual, ou seja, novo nascimento. Onde é que nós vemos isso? Colossenses 3, verso 1. Colossenses 3, verso 1, é dito que nós tanto morremos como ressuscitamos com Cristo. Amém? Então, diga comigo, o novo nascimento. Diga, a minha vida nova
em Cristo Jesus é comparada a uma ressurreição. Amém? Outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos. Então, a palavra ressurreição tem um sentido espiritual também, que aponta para um novo nascimento. Segundo conceito da palavra ressurreição, é um sentido milagroso, quando uma pessoa ressuscita, mas volta a morrer novamente. Por exemplo, nós temos João capítulo 11, do verso 1 ao 29, eu não vou ler, eu vou só citar para você. João capítulo 11, do verso 1 ao 29, é o relato da morte e ressurreição de Lázaro. Lembra que Lázaro era amigo do Senhor? Lázaro morre, e aí vão chamar o Senhor Jesus Cristo, e aí Jesus demora aí, e então quando Jesus chega, é dito o seguinte, ele morreu, e ele já faz 4 dias, o texto fala que já fede. E a Bíblia diz que Jesus chega diante daquela circunstância, da morte de Lázaro, e o Senhor Jesus diz, Pai Santo, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. E em seguida ele diz, Lázaro, vem. Meus irmãos, isso é tão poderoso, que a voz de Cristo, ela penetra as sepulturas e ressuscita os mortos. Sabe o que é que diz a Bíblia? Muitos dos que dormem no pó da terra, um dia ouvirão a minha voz e ressuscitarão. A voz dele é poderosa, amém, irmãos? Durante alguns anos, eu estudei um pouquinho de teologia, que é o estudo acerca do ser de Deus, com base na revelação bíblica. E os teólogos ficam, pastor, brigando horas, debatendo como se deu, como foi possível a ressurreição de Lázaro, visto que ele já estava morto há 4 dias, e ele já estava todo enfaixado, e como foi possível ele sair andando depois que Jesus chamou. E aí, depois de horas e horas de debates, brigando acerca disso, e chegou a oportunidade deste vaso magro que vos falar. E aí eu resumi da seguinte maneira. Número 1, para responder como é possível, foi um milagre. Milagre. Vocês sabiam não, vocês teólogos? Milagre. Foi o sobrenatural interferindo no natural e mudando o curso das coisas. O nome disso é milagre, tá bom? Foi isso que aconteceu, foi um milagre. E a minha segunda resposta é, não sei como ele estava enfaixado e mesmo assim ele veio, eu só sei de uma coisa. O Todo-Poderoso, o dono da vida, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, aquele que é antes do antes, disse, vem. Então, a natureza, tudo, qualquer coisa teve que obedecer. E Lázaro veio. Com faixa, sem faixa, morto há 4 dias, fedendo ou não fedendo, não importa. Porque aquele que chamou é o mesmo que criou todas as coisas. Pois a Bíblia diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A Bíblia diz que tudo que foi criado por meio do verbo. E sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Então, se o verbo falou, tudo deve acontecer. Amém, gente? Aleluia, porque ele é poderoso. Aleluia. Diga, primeiro conceito de ressurreição. Está associado ao novo nascimento. Diga, nesse sentido, eu já ressuscitei. Então, peraí, se você é crente, você já ressuscitou. Agora, se você não é crente e está aqui ouvindo essa mensagem, hoje você pode ressuscitar. Amém? O segundo conceito, diga, segundo conceito, é a ressurreição milagrosa. É quando uma pessoa morre fisicamente. Diga, é quando uma pessoa morre fisicamente. E com base em um milagre, ela ressuscita. Então, irmão, só para vocês entenderem, esse tipo de ressurreição, a pessoa volta a morrer novamente. Não é a ressurreição eterna. Amém? Agora, vem o terceiro tipo de ressurreição,
o terceiro conceito sobre ressurreição, que é a ressurreição eterna. Como o próprio nome diz, nesse sentido, a pessoa ressuscita para nunca mais morrer. Amém? É quando a gente for, se tivermos morrido, nós vamos ressuscitar com um corpo de glória. Amém? E o ímpio, pastor, também vai ressuscitar, não com um corpo de glória, mas com um corpo capaz de sofrer eternamente. Tanto um como o outro, eles estarão experimentando uma ressurreição eterna. O crente ressuscita para a vida, é uma ressurreição de justo, e o descrente ressuscita para a condenação, é uma ressurreição de injusto. Tudo bem até aqui? Então, só para fundamentar isso que eu falei para vocês, esse terceiro tipo de ressurreição, ela se encontra usando como exemplo Romanos 6, verso 9, que fala do Senhor Jesus Cristo. Lá diz o seguinte, que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. A morte já não tem domínio sobre ele. Está aí o texto. Então, esse tipo de ressurreição é aquele que aguarda os crentes que morrerem na presente era. Isso quer dizer que a morte para o crente não é o fim. Amém, gente? Ou seja, a morte é só uma plantação, nós só estamos semeando um corpo, mas vai ressuscitar com um corpo de glória, amém? Conforme a palavra de Deus diz, e eu quero que você guarde isso no seu coração, amém? Focando nesse terceiro conceito de ressurreição, dentro dela existe dois tipos, ressurreição para a vida e ressurreição para a condenação. Certo? Ressurreição para a vida, todos os crentes, que envolve os crentes da era da igreja, os crentes do Antigo Testamento, os crentes do período da tribulação, todas as pessoas crentes que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, elas irão ressuscitar para a vida eterna. Amém? Porém, em momentos diferentes. Os crentes da era da igreja ressuscitarão no dia do arrebatamento. Amém? E aí depois eu vou explicando mais detalhes para vocês, só para vocês entenderem. Glória a Deus, diga Deus é bom. Deus é bom. Então, irmãos, só para vocês entenderem que ressurreição é uma verdade antiga, Daniel falou isso no capítulo 12, no verso 2. Eu vou ler 2 textos do Antigo Testamento e depois a gente vai para 1 Coríntios 15, que é o capítulo da ressurreição. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz assim: não vos maravilheis disto. Não, perdão, Daniel 12, 2 diz, e muitos dos que dormem no pó da terra, a palavra dormir, só um detalhe aqui, é um eufemismo, diga comigo, eufemismo. O que é isso? Maneira branda para falar de algo mais severo. Então, por exemplo, quando a gente vai falar que alguém morreu, a gente não fala assim, ó, morreu, bateu as botas, não, a gente não fala isso. A gente fala assim, descansou. Se é um crente, a gente fala assim, dormiu no Senhor. Não é assim que a gente fala? Partiu para estar com o Senhor. Então, é uma maneira branda para falar de algo mais difícil. Então, a palavra dormir aqui não é sono, literalmente. É só falar que morreu. Tá bom? Então, dormir é o mesmo que morreu. Ok? Aí ele diz, muitos dos que dormem no pó da terra, ou que já morreram, estão lá no pó da terra, diz, ressuscitarão. Uns para a vida, não é isso? Eterna, e alguns para vergonha e desprezo eterno. Então, note que a Bíblia está falando que vai ter ressurreição para a vida eterna e ressurreição para vergonha e desprezo eterno. Nós temos também João capítulo 5, versículo 28 e 29. Jesus diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que dormem, os que estão nos sepulcros ou nas sepulturas, ouvirão a minha voz. Sim, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, tanto um como o outro, tanto Daniel como João, relata que vai ter 2 tipos de ressurreição eterna. Um para a vida e outro para vergonha e horror eterno. Amém, meus irmãos? Amém. Tudo certo aqui? Amém. Posso avançar? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, se tratando da ressurreição para a vida,
Quem foi o primeiro a inaugurar esse tipo de ressurreição? Quem sabe dizer quem foi a primeira pessoa que ressuscitou para a vida eterna, para nunca mais morrer? Quem? Diga comigo, Jesus. Aí a base bíblica está em Atos capítulo 24, versículo 15. Atos 24, 15. Então, o texto vai dizer que, tendo esperança em Deus, como também estes mesmos, também esperam que haverá ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos, mas a Bíblia fala que Jesus é o primeiro, diga primeiro, da ressurreição dos mortos. Então, Atos 26, verso 23, também vai falar sobre isso. Então, são referências que apontam para essa verdade de Jesus ser o primeiro. Diga, Jesus é o primeiro. Agora, segura essa informação e vamos para 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo escreveu um capítulo completo para ensinar sobre a ressurreição. Tá certo? Então, é importante a gente ler e estudar um pouquinho sobre isso. Agora, Saulo, eu preciso contar para os irmãos qual era o contexto que estava existindo esse problema aqui em Corinto para que Paulo escrevesse essa carta. Então, assim, o apóstolo Paulo, além de ser um grande apóstolo, ele também fazia um papel pastoral, tanto de pastoreando ministros, como também pastoreando igrejas, ainda que por meio de cartas e dando suporte a situações de igrejas locais. E Paulo plantou algumas igrejas, e uma das igrejas que era fruto do trabalho de Paulo era a igreja de Corinto. Às vezes eu fico em casa pensando, não sei se acontece isso com você, eu fico pensando na Bíblia, nas passagens da Bíblia. E às vezes eu fico pensando em umas coisas estranhas, pastor, uns pensamentos estranhos. Por exemplo, quando eu fui estudar mesmo, a gente tem 2 cartas aos Coríntios, não é isso? Primeira e segunda. Porém, quando a gente se aprofunda para estudar, a primeira carta de Paulo aos Coríntios parece ser uma segunda. Porque Paulo diz na primeira aos Coríntios, quando você vai estudar a carta toda, ele diz, como eu já vos escrevi. Aí olha, quando foi que ele escreveu aos Coríntios que não está em canto nenhum que eu queria saber? Então eu tenho algumas curiosidades assim, e eu só na glória mesmo que eu vou ter essa resposta, que até agora eu não tive não. E eu fiquei curioso também para entender o que esses pastores, eu queria ler o que esses pastores dessas igrejas mandaram para Paulo. Porque Paulo às vezes fala assim, quanto ao que me escreveste, eu digo, não é bom que o homem fique só. Não é bom que o homem toque em mulher, porém se tocar, não peca. E aí Paulo vai falar, 1 Coríntios capítulo 7, todinho falando sobre casamento, mas ele disse que a base disso foi para responder um questionamento que foi enviado para ele. Aí eu disse, eu queria ler esse questionamento. Então, só para você entender, Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 está resolvendo um problema doutrinário dessa igreja. E qual foi o problema doutrinário dessa igreja? Uma heresia que surgiu no meio da igreja, que alguns irmãos estavam ensinando, pastor, que esse negócio de ressurreição não era verdade, que não existe ressurreição dos mortos. E com base nesse ensinamento errado, Paulo agora escreve o capítulo 15 todinho para dizer, para combater esse ensinamento e para dizer quais os efeitos da não ressurreição dos mortos. E Paulo começa a advogar, defender o porquê a ressurreição é essencial e é necessária. E eu vou levar você comigo nessa viagem da resposta de Paulo durante os 26 minutos que eu tenho. Amém, gente? Pastor quer uma vigília escatológica, vigília do manto profético. Aleluia. Está pronto para ler 1 Coríntios capítulo 15? Aleluia. Então, abra aí comigo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, para a gente fazer uma viagem aqui em alguns detalhes para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, diga, está falando comigo. Então, veja que Paulo já começa falando isso. Irmãos, venho lembrar-vos
o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então Paulo está dizendo assim, ó, o que eu vou falar para vocês agora não é novidade. Já foi anunciado para vocês, só estou lembrando. E agora Paulo vai pontuar a essência do evangelho. Note, verso 2. Por ele também sois salvos, por ele o evangelho. Sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Agora note a essência do evangelho que Paulo vai descrever agora. Verso 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Uau! Alguém dá um glória a Deus. Ó, notinha de rodapé deste vaso magro que vos fala, guarda aí onde nós paramos. Cristo morreu pelos mortos, pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Guarda aí, segura aí. Notinha de rodapé deste vaso magro que vos fala. Tem uma obra de um autor chamado Tommy Odell. O filho dele pregou em Paulista, o Jerry Odell. Tommy Odell, ele diz o seguinte, ele tem uma obra chamada O Evangelho Maravilhoso e Poderoso de Jesus Cristo. Dessa finura aqui. Ele diz o seguinte, como pregar o verdadeiro evangelho e como fazer apelos. Então é um livro de evangelista, para ensinar como fazer apelo e como pregar o verdadeiro evangelho. E ele escancara as primeiras páginas do livro dizendo que muitos crentes pregam tudo menos o evangelho. E esse autor, ele diz o seguinte, as pessoas vão fazer evangelismo e chegam para as pessoas e abordam dizendo assim, pare de fumar, pare de beber, pare de se prostituir, pare de andar em idolatria. Ele diz assim, não me entenda mal, caro leitor, mas isso não é o evangelho. Ele disse, muitas pessoas não têm tido eficácia na sua evangelização porque elas pregam tudo, menos o evangelho. E o evangelho não é simplesmente você chegar e passar várias regras para as pessoas. Porque ninguém consegue vencer aquilo que é superior a ela, a não ser que ela tenha a vida de Deus dentro dela para ela conseguir vencer. E esse autor diz, a pessoa só consegue parar de fumar se tiver Cristo dentro. A pessoa só consegue parar de beber se tiver Cristo dentro. Então ele diz, nós estamos invertendo as coisas, nós estamos querendo discipular primeiro para ganhar depois, mas é o contrário, a gente ganha primeiro e depois a gente discipula. E aí esse homem muito sábio, ele diz assim, a essência do evangelho consiste em 4 coisas. E aí ele começa a descrever esse texto. Ele diz, primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. Então não adianta evangelizar sem dizer a obra da redenção. Amém, gente? Então estávamos perdidos, Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, Ele quer entrar no seu coração e se você se entregar para Ele, agora você recebe vida eterna. Não é simples? Pois é, isso é o evangelho. As pessoas pregam tudo, menos o evangelho. E quando nós pregamos um evangelho genuíno, nós teremos o resultado que a palavra de Deus diz. Amém? Voltando aqui, o verso 3 diz, antes de tudo vos entreguei também que Cristo, do que recebi de Cristo, que Cristo ressuscitou, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Diga comigo, o evangelho consiste em entender que Cristo morreu pelo meu pecado, segundo as Escrituras. 2, verso 4, e que foi sepultado. Diga, foi sepultado. Aí, olha, no próprio verso mostra a terceira coisa. 3, e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Diga comigo, morte, sepultamento, ressurreição. Agora deixa eu só comentar algo. Qual é a garantia da morte? Diga, é o corpo sepultado. Porque se alguém diz morreu e a gente não tem nenhuma garantia de ver um corpo sepultado, de ver um corpo enterrado, de ver um corpo morto, a gente pode colocar em dúvida. Não, morreu ou não morreu? Não, disseram que morreu, que desapareceu, mas a gente não tem garantia. A garantia da morte de Cristo é o corpo sepultado. Diga, a garantia da morte de Cristo é o corpo sepultado. Segura aí que você vai ver que o negócio é maravilhoso. Diga, e ele morreu, diga, e ele morreu, segundo as Escrituras, pelo meu pecado. Diga, ele foi sepultado e ressuscitou
segundo as Escrituras. Agora preste atenção. Se Paulo mostrou agora qual é a garantia da morte, ele agora vai mostrar qual é a prova, qual é a evidência da ressurreição. Se a evidência da morte é um corpo sepultado, a evidência da ressurreição, ele vai dizer agora. Olha aí. Eita Jesus. Verso 5. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormiram ou já morreram. Se a garantia da morte é um corpo morto, sepultado, a garantia da ressurreição é o corpo vivo e Jesus aparecendo. Então Jesus ressuscitou e ele foi visto. Ele foi visto por mais de 500 irmãos. Amém, irmãos? Diga, ele foi visto, morto. Diga, e ele foi visto, vivo. Oh, aleluia. Meu Deus do céu, se arrepia até os ossos, aleluia. E aí o texto diz que apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, e aí Paulo fala que foi visto também por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, Paulo mostra claramente que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. Amém? Diga glória a Deus. Pronto, isso foi o evangelho que Paulo pregou. É simples ou não? Diga, Jesus morreu pelo meu pecado, foi sepultado, ressuscitou, fui visto. Amém? Morte e ressurreição, morte e ressurreição. Agora, Paulo utiliza esse resumozinho do evangelho que ele passou para a igreja de Corinto, e ele agora vai começar a combater a heresia que foi divulgada lá nesse meio. Pula para o verso 11 para a gente ganhar tempo. Verso 12, perdão. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Uau! Eu gosto disso aqui, porque Paulo está ensinando por meio de perguntas. Amém? Ele está dizendo assim, ó, eu falei do evangelho, o evangelho consiste em Cristo morrendo e ressuscitando. Se é comum no meio de vocês, se é corrente, se é frequente no meio de vocês pregar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque alguns no meio da igreja de Corinto estão dizendo que não há ressurreição dos mortos. Aí agora Paulo começa com seu argumento maravilhoso aqui. Aí ele diz, aleluia, diga Deus é bom. Deus é bom. Verso 13, e se não há ressurreição dos mortos, qual é a conclusão lógica? Então Cristo não ressuscitou. Se a heresia estava dizendo que não há ressurreição de mortos, no geral, se conclui que, logo, Cristo também não ressuscitou. E quais são os efeitos da não ressurreição de Cristo? Está aí no texto. Verso 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, a nossa pregação, e é vã a vossa fé. Paulo está dizendo assim, se a mensagem da ressurreição, se a ressurreição de Cristo não é real, então vocês creram em vão e nós pregamos em vão. Ou seja, pode se levantar e ir para casa porque nós estamos perdendo tempo servindo a um Deus fraco que foi vencido pela morte. Mas se a ressurreição de Cristo ela é real, ela é verdadeira, se Ele ressuscitou, nós não estamos aqui em vão, nós não estamos pregando em vão, você não está crendo em vão. Aleluia. Ainda uma outra consequência, verso 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo está aumentando aqui o argumento dele. Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nós pregamos em vão, vocês creem em vão, e ainda somos falsas testemunhas de Deus, porque temos dito, Deus ressuscitou Jesus quando Ele não ressuscitou.
calma que o negócio vai piorar. E aí o apóstolo Paulo, ele repete aqui no verso 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, meu Jesus. Agora o negócio sobrou para a gente. Paulo está dizendo, olha, se a ressurreição de Cristo não é real, você ainda está nos seus pecados. Olha a importância da mensagem da ressurreição, da morte e ressurreição. Se a ressurreição não é real, nós ainda estamos nos nossos pecados. Diga, mas a ressurreição é real. Diga, logo, eu não estou nos meus pecados. Diga, eu estou em Cristo. Aí Paulo agora vai apelar para a morte. Paulo vai dizer assim, ó, se a ressurreição não é real, aqueles seus familiares que morreram crendo em Jesus, se perderam. Olha o que diz. E ainda mais, os que dormiram ou morreram em Cristo, pereceram. Gente, olha a seriedade disso. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, se a ressurreição de Cristo não é real, quem morreu crendo nele, os seus familiares, que morreram crendo em Jesus, se esse negócio de ressurreição não é real, eles se perderam. Nós estamos vivendo aqui uma ilusão. Nós estamos vivendo aqui uma incerteza. E aí o desfecho é, se a nossa esperança, verso 19, em Cristo Jesus, se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O verso 20 arrepia meus ossos. O tutano fica arrepiado. Porque Paulo fala, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Oh, aleluia. Sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Alguém dá um glória a Deus? Aleluia! Diga, a ressurreição é real. Diga, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi visto. Diga, a ressurreição dele é a garantia da minha ressurreição. Diga, a morte e ressurreição de Cristo é a garantia do evangelho que pregamos. Aleluia! 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 Isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Nós só somos santos, eleitos, amados, justificados, comprados e redimidos pelo sangue de Cordeiro, prósperos. Amém? Igreja de Deus, filhos de Deus, santuários de Deus, coluna e firmeza da verdade, os amados, os santos, os eleitos, os mais de 35 títulos que a Bíblia nos dá, nós só somos por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Diga, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Diga, ele vive, logo eu posso crer no amanhã. É porque ele vive, irmãos. É porque ele ressuscitou que nós temos essa esperança da vida eterna. Aleluia. Meu Deus do céu. Isso é maravilhoso demais. Arrepia até os ossos. Aleluia. E os próximos capítulos, versículos, Paulo vai explicar como se dá essa ressurreição. E ele vai responder algumas perguntas que ele mesmo faz. Paulo vai falar, ora, como é que ressuscitam os mortos? Com que corpo eles vêm? Como isso vai acontecer? E agora Paulo vai utilizar figuras para explicar a ressurreição. Paulo vai dizer assim, olha, a ressurreição, a morte e a ressurreição é como uma semente, que você planta uma semente inferior, todo
Toda semente é inferior ao fruto, sim ou não? Sim. Planta-se uma semente em corrupção, ressuscita em poder. E Paulo vai dizer, esse corpo, ele é como uma semente, que ele vai ser plantado na terra caso Jesus não volte antes, amém? E se Jesus voltar antes, transformados seremos todos. E seremos revestidos de imortalidade para encontrar o Senhor nos ares. Mas se morrer, vai ressuscitar com o corpo de glória. Amém? Paulo vai utilizar outros exemplos. Paulo vai utilizar o exemplo dos astros, o exemplo da carne, o exemplo da semente. Então Paulo vai falar, um é a carne dos animais, um outro é a carne das aves. Aí ele fala, Deus dá corpo a cada um, conforme Ele quer. Então haverá um corpo da ressurreição. Amém? Como é esse corpo da ressurreição? Irmãos, ele é um corpo misterioso. Como assim? Quem é o exemplo que nós temos? O único que até agora só ressuscitou para a glória, amém? Ele é o primeiro do tipo dele. Uma vez eu estava ensinando escatologia, pastor, e uma pessoa chegou para mim e disse assim, como é que Jesus é o primeiro da ressurreição, se ele mesmo ressuscitou outras pessoas antes dele? Boa pergunta, não é isso? Aí eu digo, é porque você só confundiu. Ele é o primeiro do tipo. Do tipo de ressurreição dele, ele é o primeiro. Ou seja, ele é o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Mas os demais já ressuscitaram e morreram. Amém, gente? Ele é o primeiro do tipo. E assim acontece em outras coisas também. Jesus, ele é o único Filho de Deus em relação à Trindade e ele é o primeiro em relação a nós. Amém? Ou seja, ninguém é filho como Jesus, porque Jesus é filho desde sempre. E nós nos tornamos filhos ao nascermos de novo. Amém? Então ele é o primeiro dentre muitos irmãos, como diz a Bíblia, o primogênito dentre muitos irmãos. Ele é o primogênito dentre os mortos, ele é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Alguém dá um glória? Glória. Eita Jesus, é bênção demais. Eu vou avançar. Eita Jesus, me segura Jeová, aleluia. Olha a pergunta retórica no verso 35 que Paulo apresenta. Mas alguém dirá, eu gosto quando Paulo faz isso. Eu não sei vocês, gente, mas eu gosto desses argumentos com pergunta. Não é bom, né, gente? Aleluia. Quando eu ensino nas minhas aulas de escatologia, eu sempre desenvolvo meu ensinamento com forma de perguntas. E eu faço a pergunta e eu dou a resposta e eu pergunto de novo. Porque é muito bom, por essa razão, que os grandes catecismos das igrejas históricas, tanto a igreja católica como a igreja presbiteriana, igrejas da reforma protestante, que se segue, todas essas igrejas, elas utilizam um catecismo, que é uma maneira breve, né? Tem um catecismo maior ou menor, mas é uma maneira de resumir aquilo que eles creem. E eles fazem isso em forma de perguntas. Então, por exemplo, eles colocam assim, qual é o fim de todos os homens? Aí, o fim de todos os homens é glorificar a Deus e exaltar o seu nome para se converter a Ele. Amém? Então, eles colocam em forma de pergunta, por que Jesus veio ao mundo? Aí eles respondem com a base bíblica, Cristo veio ao mundo para nos livrar dos nossos pecados. Amém? Então é importante essas perguntas porque nos esclarece. Paulo pergunta aqui, Paulo coloca como se fosse um intelectual aqui, uma pessoa que está interrogando, de maneira que ele cria. Ele cria isso aqui, não é real, mas ele cria para poder responder. Ele diz, mas alguém dirá, quem é essa terceira pessoa que dirá alguma coisa? Está na cabeça de Paulo, tá bom? Então Paulo está ensinando. Aí Paulo diz, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E que em corpo vem. Ou seja, eles vêm em qual corpo? Se o corpo já está só o pó. Uma vez perguntaram isso, lá no 3º século, a um homem da história da igreja, perguntaram para ele assim, como a ressurreição é possível, visto que pessoas foram cremadas e só existe pó. E ninguém nem sabe onde é que está mais. A resposta desse teólogo da igreja cristã, chamado Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte, olha a resposta fascinante dele, se com um pouco de espermatozoide, Deus gerou no ventre da mulher ossos e deu vida ao ser humano, quanto mais uma vez já gerado, Deus vai reunir-nos novamente para Ele. Meu amigo, lá no 3º século, como falou isso? Se Deus foi poderoso de criar osso
no ventre. Ele é poderoso para, uma vez esse homem criado, independente se voltou para o pó, facilitou o processo. Pois a Bíblia diz, tu és pó, ao pó voltarás. Esses dias um irmão estava numa crise lá na igreja e disse, pastor, meus familiares não são crentes, mas meu familiar que morreu era crente, mas os familiares descrentes querem cremar. O senhor acha que é pecado? Eu disse, eu acho que não. Ele disse, mas vai cremar, pastor, e na ressurreição? Eu digo, quem vai ressuscitar? É eu, você ou Jesus que vai ressuscitar essa pessoa? Ele disse, é Jesus. Eu disse, então Jesus sabe onde está cada célula do corpo dessa pessoa. Porque diz as Escrituras que Ele sabe cada fio de cabelo da nossa cabeça. As estrelas, Ele puxa a galáxia, estende a galáxia e conhece pelos nomes. Antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, diz as Escrituras, Ele nos conheceu. Nós não servimos a um Deus fraco. Nós servimos aquele que é o dono da vida, que é o Todo-Poderoso. Aleluia! Nós servimos aquele que é antes do antes, porque Ele é chamado de Pai da eternidade. Eternidade é tempo. Ele é Pai disso aí. Aleluia! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eita, Jesus Cristo. Pastor, então tudo bem. Legal esse negócio aí, fiquei animado. E agora, o que é que vai acontecer? Agora, os próximos a experimentarem ressurreição serão os que pertencem a Cristo no dia do arrebatamento. Vamos dizer que hoje fosse o arrebatamento. Misericórdia, pastor, eu quero casar primeiro. Vai casar com Jesus, bênção. Fica tranquilo. Não casou na terra, casa com Jesus, aleluia. De certeza, aleluia. Então veja, vamos dizer que hoje fosse o dia do arrebatamento. O que é que ia acontecer? Jesus ia bradar. O arcanjo ia gritar, a trombeta ia soar, aqui na terra os mortos ressuscitariam, os vivos que pertencem a Cristo teriam seus corpos transformados e juntos seríamos removidos, raptados, arrebatados para encontrar-se com o Senhor nos ares. E para finalizar a minha fala, que eu já esgotei meu tempo, aleluia, eu quero falar para você um pouco da natureza desse novo corpo que nós receberemos. Pastor, e as outras ressurreições? Calma, gente. Eu só estou falando da de Jesus e agora a nossa. Mas alguém pergunta, como vai ser a natureza desse corpo? Como é que vai ser? Minha esposa, Daiane, ela fala um negócio que eu fico pensando às vezes. Ela diz assim, amor, com certeza, lá na glória, você vai ter algumas coroas e com luzes de ouro. Mas eu vou tomar as suas coroas para poder ficar na minha cabeça mais bonita. Aí eu disse para ela, nem no céu você vai me deixar em paz. Ai, Jesus, quero aliviar aí o coração dos homens, que a ideia de casamento é só até a morte, viu? A Bíblia diz que só a morte pode separar. Dai, lerrévia. Então... Agora, Jesus falou que na ressurreição nem se casa, nem se dão em casamento. Então, não vai ter essa história de casar lá no céu, amém? Aleluia. É só aqui na terra mesmo, aproveita logo aqui, né? Conhece alguém crente, se não conhece, conheça alguém crente no Senhor. E se tiver de casar, casa aqui. Mas fica tranquilo, se não casar aqui, casa com Jesus, mas é só simbólico, tá bom? Aleluia. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Eu sabia que tinha esperança para nós, pastor. Aleluia. Deixa para lá, senão as mulheres vão ficar agressivas. Quando eu ensino escatologia, tem uma parte que a gente fala lá de Apocalipse capítulo 11, que tem um momento lá no livro de Apocalipse, um dos capítulos, que diz assim, e houve silêncio nos céus por meia hora. E todas as vezes eu falo a minha piada de plantão, né? Eu digo assim, com toda certeza não tinha mulher lá. E as irmãs olham para mim assim, com aquele olhar fulminando e fazendo tarataratatatatatata. Mas pode ficar tranquilo, tem muito homem que conversa também, não é assim? Ah, Jesus. Ah, Jesus, o negócio é sério. Minha filhinha Isabela, de 3 anos de idade, eu chego em casa, a primeira coisa que ela fala é, estava onde? Aí eu estava na igreja, de quem? Hoje, antes de sair para casa, para vir pregar aqui, ela disse, pai, vai aonde? Que ela agora está toda recifense.
Aí eu disse assim, eu vou para a igreja. A nossa? Aí eu disse, não, a igreja de um pastor amigo. A igreja nova, né? Aí eu, é. Aí ela disse, vai de pé ou de carro? Quando eu chego, a primeira coisa que ela pergunta, estava aonde? Trouxe o que para mim? Gente, 3 anos ela já está colecionando as falas de mulher. Note, gente, toda mulher liga para o marido e a primeira coisa que ela fala, não é bom dia, boa tarde, boa noite, não é, estás aonde? Voltando para o mistério aqui. No dia da ressurreição, no dia da nossa ressurreição, nós teremos um corpo transformado, um corpo de glória, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Amém? Por favor, coloque esse texto aqui que ele arrepia até os ossos. É Filipenses 3, verso 20 ao 21. Aleluia. Filipenses 3, versículo 20 ao 21. Aleluia. Deus é bom demais. Aleluia. Eita, Jesus. Isso aqui é só um gostinho, quero rema, viu, gente? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Atenção. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. Gente, esse corpo é um corpo de humilhação. E eu que o diga, né? É humilhante, gente. Paulo diz, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Aí eu faço igual Paulo. Alguém perguntará, como será isso? Aí Paulo responde, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Vai ter muito poder envolvido para nos ressuscitar, irmãos. Sabe o que é que diz as Escrituras? Quando esse corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade, quando este corpo mortal for revestido de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Quantos têm a vitória dentro de si? Diga, eu tenho a vitória dentro de mim. Diga, eu tenho a vida de Deus dentro de mim. Irmãos, vocês sabem que o novo nascimento, ele acontece no nosso espírito, amém? A nossa alma está sendo transformada pela palavra, mas o nosso corpo ainda não nasceu de novo. A nossa natureza terrena, Paulo diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Então o nosso corpo não nasceu de novo ainda, esse corpo ainda de vez em quando ele quer pecar. A gente quer colocar alguns irmãos para dormir no Senhor. A gente quer aproveitar os 5 dons ministeriais e... A gente quer fazer umas irmãs caírem na unção. Porque essa natureza ainda não nasceu de novo, amém, gente? Esse corpo não foi transformado da mortalidade para a imortalidade. Esse corpo ainda tem o vômito do pecado, mesmo a gente tendo a vida de Deus dentro de nós. Paulo fala, não habita bem algum em mim. Aí ele fala, isto é, na minha carne. Então esse corpo ainda está com o vômito do pecado. Eu gosto de falar que é como um ferro de passar roupas. O ferro está ligado lá na tomada, se você desligar, ele não vai esfriar instantaneamente. Então nós recebemos a vida de Deus no nosso espírito, foi conectado na tomada, mas o ferro ainda está lá com as coisas do velho homem. Por isso que a gente tem que viver no espírito e não na carne. E então vai chegar um momento que a vitória que habita dentro de nós vai transbordar e engolir a morte que há fora. Então será tragada a morte pela vitória. Nós teremos um corpo de glória, que nós seremos raptados daqui da terra para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Diga comigo, Maranata. Diga, ora vem, Senhor Jesus. Mas talvez você está perguntando, pastor, e a ressurreição dos santos do Antigo Testamento? Quer dizer que eles não ressuscitam junto com a igreja, não? Pastor, e a ressurreição de quem morrer durante a tribulação, que não aceitar a marca da besta, quando ressuscita? E as demais ressurreições e os eventos futuros, como é que vai ser tudo isso? Você vai saber quando você fizer sua matrícula no Centro de Treinamento Bíblico Rema.
Amém, gente? Aleluia. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo Senhor por meio desse conteúdo. Amém? E eu gostaria, com a permissão do pastor, saber se existe alguém mesmo aqui no nosso meio que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você ainda não nasceu de novo, não experimentou essa primeira ressurreição, esse primeiro conceito de ressurreição que nós falamos. E nessa noite você quer entregar sua vida a Ele. Você quer dizer sim ao sim de Jesus. Você quer responder ao convite gracioso dele, que morreu numa cruz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. E Ele quer entrar no seu coração, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te dar vida eterna, Ele quer que você tenha garantia, certeza de que vai habitar com Ele a qualquer momento. Seja você morrendo, você vai estar com Ele, ou seja, Ele vindo, você vai ser transformado e se encontrar com Ele. Existe alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus e quer nessa noite, quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se tem, por favor, faça um sinal com uma de suas mãos, que eu quero orar por você, amém? Ou alguém que está distante dos caminhos do Senhor. Quem é o primeiro corajoso ou corajosa que vai dizer assim: sabe de uma coisa, eu quero Jesus. Eu quero Jesus para transformar a minha vida, para transformar a minha história. Eu quero ter essa certeza da vida eterna. Existe alguém? É só fazer um sinal com uma de suas mãos. Aleluia. Todos salvos, todos crentes. Se você não tem essa certeza, você precisa ter. Pois a Bíblia diz: sabemos que passamos da morte para a vida se tivermos amor uns pelos outros. Então a Bíblia quer que a gente tenha certeza. Amém? Se você não tem, você pode nos procurar um dos pastores aqui ao término do culto, para poder orar por você, para você receber em nome de Jesus. Amém? Então eu gostaria somente de finalizar orando pelos irmãos na área de cura, porque Deus falou comigo que todas as vezes que eu pregasse, independente do conteúdo, eu orasse por cura. E eu vou orar por vocês agora em nome de Jesus, amém? Rapidamente, você pode ficar de pé, eu já vou passar o microfone, aleluia. Se você tem alguma enfermidade, seja nos ossos, seja diabetes, não importa o tipo de enfermidade, eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, gostaria que você colocasse a mão no local da enfermidade ou no seu coração e concordasse junto comigo em fé, na autoridade de embaixador do reino celestial. Eu digo a toda enfermidade que possa estar alcançando a vida dos meus irmãos, solte a vida deles agora, no poderoso nome de Jesus. Receba cura agora no nome de Jesus. Receba o seu milagre agora no nome de Jesus. Toda dor na coluna desaparece, toda dor nos joelhos desaparece, toda dor na cabeça sai agora, no poderoso nome de Jesus. O poder da ressurreição, o poder da ressurreição de Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele habita dentro de cada um de nós e Ele vivifica o nosso corpo mortal. Receba agora a sua cura, o seu milagre, no poderoso nome de Jesus. Amém. Diga: eu recebo o meu milagre. Diga: eu creio para a cura do meu irmão. Diga: eu sou da fé e não desisto nunca, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nobre pastor, aleluia. Eita glória.